Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de elementos de máquinas. Nesse vídeo aqui nós vamos então falar sobre mais um elemento de transmissão, que são os acoplamentos. Como vocês podem imaginar, e o nome sugere, acoplamentos eles servem para então unir sistemas motores com sistemas movidos. Além da função simplesmente de união, de um eixo motor com um eixo movido, os acoplamentos eles têm outras funções muitíssimo importantes na prática. Nesse videozinho aqui, vocês vão entender outras dessas aplicações importantíssimas aqui. Vamos observar primeiramente. Na realidade, numa planta industrial, vocês vejam, os sistemas mecânicos eles estão sujeitos aí a vibrações constantes a todo momento. E essas vibrações, dependem da sua magnitude, elas podem causar até danos nos próprios equipamentos ali, e fazer com que eles precisem de manutenção. As causas dessas vibrações, dessa movimentação entre os sistemas, são várias. Uma das causas, então, de vibração pode ser o desbalanceamento das massas girantes. Então, se o centro de gravidade das massas não estiver exatamente alinhado com o centro, eu vou ter como uma resultante uma força que gira, conforme mostrou aquela figurinha lá. Então, essas forças que mudam de direção acabam provocando, então, as vibrações no sistema, como mostra esse vídeo aqui. Essas causas de desbalanceamento podem ser várias. Pode ser problemas de fabricação dos diversos componentes, pode ser questões relacionadas à montagem, a folgas na montagem entre os elementos, ou pode ser o próprio funcionamento, a própria operação aqui do sistema, como está mostrado aqui nessa bomba centrífuga aqui. Outro fator que está relacionado, então, às vibrações nos sistemas mecânicos está relacionado à rigidez das estruturas, como mostra essa figura aqui. Obviamente está exagerado, tá bom? Mas ele está mostrando as possibilidades, os graus de liberdade que os equipamentos têm. Então, dependendo da rigidez da estrutura, eu posso ter, então, movimentação dos meus sistemas aqui. Então, além do acoplamento então, servir para a união entre o eixo motor e o eixo movido, ele serve também para compensar essas variações que acontecem na prática numa instalação industrial. Por exemplo, se esse aqui é o eixo de alinhamento entre o eixo movido e o eixo motor, pode acontecer, em função dessas variações que acontecem na prática, um desalinhamento angular entre o eixo motor e o eixo movido, como mostrado aqui. Pode acontecer também, nessa situação prática, de eu ter um desalinhamento radial entre o eixo motor e o eixo movido, como mostrado aqui nessa figura. Pode acontecer também um deslocamento axial, como está mostrado nessa figura aqui, entre o eixo motor e o eixo movido. Então, assim, os acoplamentos eles são capazes, alguns modelos, de compensar essas variações que na prática acontecem numa instalação industrial aí. Então, assim, para a gente falar sobre a caracterização dos acoplamentos, são, de uma maneira geral, elementos mecânicos que realizam basicamente a ligação entre eixos, entre o eixo motor e o eixo movido, transmitindo rotação e torque entre esses eixos. Além disso, eles têm uma importantíssima função de proteção dos equipamentos, graças exatamente a essa capacidade de absorção de choques, de vibrações e compensação de desalinhamentos, como eu comentei nessas figuras anteriores ali. Vamos entender isso aí, como é que funciona e quais são os tipos de acoplamentos que servem para essas funções aqui. Então, nesse videozinho aqui, a gente mostra algumas situações, alguns tipos de acoplamentos que existem aí. Existem os tipos básicos, que servem para união direta entre um eixo motor e um eixo movido, como mostrado nessas duas figuras aqui. Então, sempre que eu tenho a união direta entre eixo motor e eixo movido, sem precisar de engrenagens e polias ou correntes, eu tenho necessariamente que ter um acoplamento. Como mostrado nesses dois vídeos aqui. Além disso, eu tenho outras aplicações, como por exemplo nessa situação em que tenho uma junta chamada homocinética, como eu tenho nas rodas do carro, de um veículo automotor. Então esse aqui é o eixo motor, que ele transmite a rotação e o torque para os pneus do carro, que
se movimentam, né? Então essa transmissão é feita em ângulos diferentes, né? Conforme o pneu está aderido aqui no chão, né? do pavimento aqui, ó, né? Então essa transmissão é feita em vários ângulos, como está mostrado nessa figura. Existe uma outra situação, um outro tipo de acoplamento, né, que é um acoplamento acionável, ou como é chamado, comutável, né? Então, assim, ó, dependendo da minha conveniência, né, eu posso fazer com que o acoplamento acople o eixo motor ao eixo movido, né, ou desacople, então, dependendo da minha necessidade. É isso que acontece exatamente na embreagem de um carro, né? Então, para quem dirige, sabe que quando a gente vai mudar a marcha, a gente precisa pisar na embreagem. Esse piso na embreagem faz com que aconteça o desacoplamento dessa embreagem, né, do sistema de transmissão aqui, ó. Então, a embreagem do carro é um tipo de acoplamento, né, comutável ou acionável, depende do acionamento para ele funcionar, né? Então, nesse vídeo nós vamos mostrar então esses vários tipos de acoplamentos aí. Então, para começar a falar sobre os principais tipos de acoplamentos, a gente precisa falar da forma de classificação, né? Então, assim, ó, existem muitos tipos de acoplamentos diferentes disponíveis no mercado, né? Cada acoplamento é adequado para uma situação específica que está aí prevista no projeto, né? Então, assim, ó, uma das formas de classificar esses acoplamentos, né, que é uma forma bem básica, né, ele divide os acoplamentos em acoplamentos rígidos e acoplamentos flexíveis, né? Então existem vários tipos de acoplamento em cada uma dessas categorias. Nos acoplamentos flexíveis ainda tem uma outra subdivisão, né, entre acoplamentos que são considerados elásticos e acoplamentos considerados não elásticos, né? Então vamos entender cada um desses tipos de acoplamentos, o que eles são, né? Então, primeiramente, o acoplamento rígido, também chamado de fixo, né? Como o próprio nome sugere, né, eles são rígidos, né? Eles são torsionalmente rígidos, ou seja, quando o eixo motor e o eixo movido eles giram, né, eu não tenho nenhum grau de liberdade, eles estão solidários, né, na mesma posição, né? Quer dizer, à medida que o eixo motor gira, o eixo movido gira na mesma velocidade, magnitude e tudo mais, né? Então eu falo que ele é torsionalmente rígido, tá? Ele não permite então uma movimentação transversal relativa entre o eixo motor e o eixo movido. Além disso, né, os acoplamentos rígidos eles não absorvem choques, nem vibrações, nem desalinhamentos, né, em qualquer direção, radial, axial ou angular, né? Então, por esse motivo, né, esse tipo de acoplamento, que são os acoplamentos rígidos, eles precisam de um alinhamento muito bom, né, perfeito, entre o eixo motor e o eixo movido, tá? Uma das grandes vantagens desse acoplamento rígido, né, é a facilidade de manutenção. São os acoplamentos mais simples que existem aí, né? É muito fácil desmontar, então, esse tipo de acoplamento rígido. Ainda falando sobre acoplamentos rígidos, né? Então, assim, ó, a função básica dele é unir dois sistemas. Então, aparentemente, eu tenho um conjunto único aqui, né? Ele parece uma coisa só, né? Como se o eixo motor e o eixo movido estivessem soldados, né? Eles são solidários, né? Funciona como uma coisa só, né? O diferencial desse modelo é exatamente isso, o sincronismo entre esses dois eixos, né? E em certas situações, né, dependendo do tipo de acoplamento, ele suporta cargas muito altas, né, radiais. Então, como eu comentei anteriormente, né, a desvantagem é que os acoplamentos rígidos eles requerem necessariamente um perfeito alinhamento entre o eixo motor e o eixo movido. O outro tipo de acoplamento, que são os acoplamentos flexíveis, né, eles são capazes, então, de absorver esse desalinhamento, tanto radial, axial e angular dos eixos. Então, eles são muito interessantes e muito importantes no dia a dia industrial, né? Então, sempre acontecem vibrações, né, por pequenas que sejam. Então, são muito úteis os acoplamentos nessas situações, né? Alguns modelos de acoplamentos flexíveis, né, eles também apresentam flexibilidade torsional, né? Então, ou seja,
quando eu tenho um eixo motor, né, e um eixo movido, eu tenho uma relativa possibilidade, né, de ter uma flexibilidade, né, entre esses dois eixos. Isso é interessante, né, para quando, por exemplo, eu tenho movimentos bruscos, né, eu tenho uma ligação do motor, por exemplo, imediato. Logo que ele liga, né, esse componente flexível, ele vai absorver parte da rotação, ele vai transmitir mais gradualmente esse torque para o eixo movido, né? Então ele evita movimentos bruscos entre os dois, entre o eixo movido e o eixo motor. Então isso permite uma maior suavidade, né, na transmissão do torque, absorvendo aí esses choques. Tá bom? Os acoplamentos que fazem isso, flexíveis que fazem isso, são os conhecidos flexíveis elásticos, né? Que eles têm um elemento elástico, que é exatamente um elemento de borracha, né, entre os acoplamentos aqui, né? Então, os principais tipos de acoplamento rígido, né, basicamente temos dois grandes grupos de acoplamentos. É o rígido com flanges parafusados, como mostra essa figura, né? Uma das partes é ligada no eixo motor e outra das partes é do eixo movido, e eu junto essas duas com parafusos, como mostrado nessa figura aqui. Existe o acoplamento rígido com luva, né, ou também chamado de aperto. Então, que de um lado eu tenho o eixo motor, do outro eu tenho o eixo movido, e eu prendo esses dois por meio de parafusos também, como está mostrado nessa figura aqui, ó. Eles são bipartidos, né? Já os acoplamentos flexíveis, né, eu tenho vários tipos diferentes, né? Na categoria de acoplamentos flexíveis elásticos, ou seja, aquela que eu tenho um movimento torsional elástico, né? Então eu tenho transição bem suave, né, nessa transmissão de torque. Eu tenho o acoplamento flexível, tipo pneu, né, como mostrado aqui nessa figura. O flexível de pinos, né? Então eu tenho pinos aqui, né, que são revestidos de um material polimérico, borracha, né, ou neoprene. Tá? Então, à medida que eu tenho uma movimentação do eixo movido, esses elementos elásticos eles absorvem parte dessa energia. Então, a transmissão de movimento é mais macia, né? Eu também tenho outro tipo de acoplamento, que é o flexível de garras, né? O nome já diz, ele tem essas garras metálicas e um elemento, né, de borracha ou polimérico entre essas garras, que ajuda a fazer essa transferência de torque de uma maneira mais suave, né? Eu tenho um outro tipo, que é o flexível de grade, que ele tem a mesma, né, o mesmo funcionamento, né? Só que ao invés de um elemento em borracha aqui, né, eu tenho uma grade metálica, né, que ela também tem a mesma função, né, de fazer a transmissão mais gradual, né, de torque entre eixo movido e eixo motor, né? Eu tenho também um outro tipo de acoplamento, que são os não elásticos, ou seja, eu não tenho flexibilidade torsional, né? Eu só tenho a flexibilidade angular, né, a flexibilidade, né, de desvio, né, axial e radial desse eixo aqui, ó, né? Um exemplo disso é o flexível com lâminas. Então, entre esses acoplamentos eu tenho lâminas aqui, né, que tem essa função, né, de permitir o desalinhamento axial ou o desalinhamento radial. Eu tenho também o acoplamento flexível de engrenagens, né? Então, assim, ó, eles não permitem a flexibilidade torsional, mas permitem uma flexibilidade angular, uma flexibilidade radial aqui, ó. Tá bom? Bom, no próximo vídeo nós vamos falar então sobre alguns outros tipos de acoplamentos, sobre o outro modelo de classificação aqui, tá bom? Até o próximo vídeo.